Olá, vamos dar início a uma gravação de uma modelagem de terreno que vai ser trabalhado alguns taludes, né, que devem ficar estabilizados. Para a gente começar essa modelagem, a gente vai partir do princípio de um enunciado aqui de um exercício, onde traz para a gente quais informações que a gente vai ter que trabalhar. Então, a nossa modelagem vai ser de um terreno, né, com uma certa declividade de um talude que deve ficar precisa, né? E aí a gente tem um enunciado aqui da situação problema que fala o seguinte: elabore o projeto de uma plataforma, um platô, né, conforme as orientações a seguir. Primeira coisa que a gente tem que saber é em relação ao terreno, né? A gente tem um terreno, um levantamento plano altimétrico, que mostra aqui, né, a área do terreno e a região onde vai ser implantada a plataforma. A gente precisa saber, né, fazer a leitura dessas curvas de nível, né, observar que elas começam na altura de 650 e essas curvas vão subindo, então, porque a gente percebe aqui as curvas mestras, né, com 650, 655, 660, ou seja, de 5 em 5 metros, e as curvas intermediárias aqui, que estão mais finas, né, com uma linha contínua mais fina, que vão de metro em metro. Ó. Se eu observar, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Então, elas estão de metro em metro até chegar aqui no final. O enunciado, então, dessa questão trata desse terreno que a gente acabou de ver. Né? Então, elabore o projeto de uma plataforma, um platô, conforme as orientações a seguir. Qual a primeira orientação? Dado o terreno que está aqui anexo, né? Considerar que a plataforma com dimensões de 28 por 14 está nivelada na cota 656. Então, ele está falando dessa plataforma. A plataforma expressa aqui por AB, C e D, né? Ela tem 28, então, metros por 14. E ela está na cota 656. Aqui, ó, a gente tem a cota 655. E a gente sabe que está subindo nesse sentido, né? Porque a gente já leu aqui as curvas mestras. Então, significa que essa plataforma está assentada nessa curva intermediária, a primeira curva aqui depois dessa curva mestra, que é a curva 656, conforme anunciado aqui, ó, 656. Então, primeira leitura aqui a gente já entendeu, né? Então, ele quer que a gente implante essa plataforma com essa dimensão, conforme está desenhado no projeto, nessa cota. Determinar, né, aí vem o segundo item aqui que ele pede, o enunciado. Determinar as linhas de crista do corte e as linhas do pé de aterro. Para isso, você vai modelar as curvas de nível modificadas conforme as declividades dos taludes, informadas pela equipe de geotecnia abaixo. Então, a equipe de geotecnia já me passou aqui qual seria a declividade dos taludes, né, que seja de corte, 2 para 3, e do talude de aterro de 1 para 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é se vai haver corte e se vai haver aterro. Então, a gente precisa fazer essa leitura aqui, ó, no terreno, pensando o seguinte: se eu vou implantar essa plataforma aqui, ó, na curva de 656, que é essa curva daqui, ó, o que vai acontecer com o terreno, né? Se eu implanto toda essa área aqui nivelada, né, ou seja, toda na mesma altura dessa curva 656, o que eu vou perceber? Que da curva para cá, eu vou ter que aterrar essa região aqui, certo? Então, aqui haverá aterro. E da curva para cá, haverá corte, porque o terreno sobe, ó, ele aumenta, né? Então, se para implantar uma plataforma eu tenho aterro e tenho corte, isso significa que eu tenho um tipo de seção mista, né? O que isso significa? Significa o seguinte: imagine que você passe um corte aqui, ó. Você vai passar um corte longitudinal aqui no terreno, nesse sentido. Você passou um corte, né? Quando eu passar esse corte, na hora que eu passar, o que eu vou visualizar, né? Eu vou visualizar um perfil ou uma seção, né? Chamada mista. Isso por quê? Porque eu vou ter parte do terreno aterrado e parte do terreno cortado, tá? Quando a gente tem esse tipo de seção, né? Ou seja, eu fiz uma implantação aqui da plataforma, ó, plataforma, esse é o platô. Fiz a implantação da plataforma e eu gero corte e aterro, a gente fala que eu gerei uma seção mista, né?
nem sempre é assim. Por exemplo, eu poderia gerar, né, eu poderia fazer um tipo de implantação de uma plataforma que gerasse uma seção só de corte, né? Como é que isso acontece? Eu tenho tanto corte de um lado quanto do outro, né? Eu também posso gerar uma seção em aterro, que seria o quê? Implantei a plataforma, eu tenho que aterrar tanto de um lado quanto do outro. Então, isso seria uma seção em aterro. No nosso caso aqui, a gente já sabe que a gente vai gerar, então, uma seção mista. Entendido isso, né? Primeira coisa que você tem que entender. Posteriormente, você vai observar o seguinte, que o enunciado pediu para você, aliás, antes dele pedir, ele te informou, né, que para a estabilização desse terreno, a gente vai fazer taludes, né? Então, o corte não vai ser um corte reto, vai ser a gente vai fazer um talude para estabilizar, né, a hora que eu fizer essa implantação de plataforma. Ele te dá a declividade dos taludes, que são diferentes, ó, quando eu estou em aterro e quando eu estou em corte. No caso do corte é 2:3, no caso do aterro é 1:2. E ele pede para você fazer as linhas de crista do corte e as linhas de pé de aterro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é crista, o que é pé, né? Entender como que a gente faz a leitura dessas declividades. Então, vamos começar aqui pela nossa seção mista para a gente poder entender. Ó. Na hora que eu implanto uma plataforma, o ponto em que essa plataforma encontra o terreno natural é chamado de ponto de passagem. Né? Então, isso significa o seguinte, imagina que na hora que eu implantei essa plataforma aqui, ó, na cota 656, o que vai acontecer nesse ponto aqui, ó, onde a plataforma encontra a curva de nível na mesma altura. Plataforma e curva de nível estão na mesma altura. Eu tenho o meu ponto chamado ponto de passagem, certo? Outra coisa que eu tenho que entender é o seguinte, todo atalude, seja de corte, seja de aterro, ele possui pé e possui crista. Né? O pé sempre vai ser a parte mais baixa do talude e a crista a parte mais alta. Pé e crista. Né? Só que o que acontece? Que eu tenho que observar o seguinte. Quando eu estou trabalhando num talude de corte, observa que quando eu faço o perfil natural do terreno aqui, ó, o ponto que encontra o terreno natural no talude de corte é a crista. Né? Então, quem encontra esse terreno natural é a parte superior aqui do talude, tá? O que é diferente, por exemplo, em um talude de aterro. Por quê? Porque no talude de aterro é o contrário, ó. Aqui está o perfil natural do terreno, ó. Quem encontra, né, o ponto do talude que encontra o terreno natural é o pé. É o pé que encontra o terreno natural. Então, posso dizer o seguinte, que quando a gente está falando, né, de um talude de corte, normalmente a gente está interessado na linha de crista, na linha das cristas do talude de corte. Né? Por isso que o enunciado do problema pede demonstre a linha de crista do talude de corte e demonstre a linha de pé do talude de aterro. Né? Então ela fala aqui, linhas de pé do aterro e linhas de crista do corte é você identificar, né, os pontos em que o terreno natural encontrou o talude com a declividade correta e onde, né, a linha de pé encontrou aqui, né, a linha de pé do talude encontrou o terreno natural quando eu estou falando de corte com a declividade correta que o talude tem que ter. Então, é basicamente isso. Para a gente conseguir visualizar isso melhor em planta, eu vou pegar um exemplo aqui de um terreno. Ó. Observe esse terreno. Ele tem várias curvas de nível, certo? E aí a gente vai fazer, semelhante ao nosso problema, uma implantação de uma plataforma, tá? Após a modificação do terreno todo, eu vou ter aqui, ó, ele prontinho. Então, vamos tentar fazer a leitura disso aqui para a gente ver se a gente tá compreendendo a teoria. Ó. A plataforma foi implantada no terreno na curva de nível, olha lá, ó, 75, 70. A curva de nível que encontra aqui, ó, a plataforma é a curva 71, porque ela está logo depois do 70 aqui, ó. Então, eu posso dizer que essa plataforma foi implantada no nível 71, certo? Ao ser implantada no nível 71, aconteceu que nesse terreno aqui, que é de exemplo, também teve aterro e também teve corte, certo? Aterro e corte. E que esse talude, né, de aterro e de corte
possui declividade diferente. Né? Então, a gente, trabalhando lá dentro que foi dado, né? Eu tinha lá um talude, uma declividade para um dos taludes, quando é corte e quando é aterro diferente. Então, para a gente poder fazer a leitura, né, dessa declividade que o talude recebeu aqui, ó, vamos voltar aqui para uma das nossas sessões, para a gente poder fazer essa leitura. Ó. Como é que eu leio a declividade de um talude? A declividade de um talude é sempre dada A sobre B. Como é que funciona isso? A é a altura e B é a base. Né? Então, quando, por exemplo, aqui no exercício, você lê lá que ele te deu a informação que o talude de corte é de 2 para 3 e o talude de aterro é 1 para 2, ele está falando da altura sobre a base. Né? Então, ele está falando disso aqui, ó, de A sobre B. Então, 2 para 3, 1 para 2. A, que é a altura, sobre a base, certo? Só que o que você precisa compreender? O seguinte, se ele te deu lá no enunciado, assim, ó, olha, o talude de aterro é 1 para 2. 1 para 2. Se o talude de aterro é 1 para 2, então vou pegar aqui no aterro, ó, no aterro. O talude de aterro, ele é 1 para 2, ou seja, 1 de altura por 2 de base. Isso significa o seguinte, que a cada 1 metro de altura, eu ando 2 metros de base. Então, a base é 2 vezes maior que a altura. Né? Então, isso acaba fazendo esse desenho dessa linha inclinada, né? Porque se eu tenho uma base de 2 metros e uma base de 1 metro, significa que eu tenho aqui, então, a minha linha inclinada. Né? Eu junto os pontos e tenho a minha linha inclinada. Só que observa, se eu falo que o talude, né, do aterro aqui é de 1 para 2, quando eu tenho 1 como referência de altura, quando eu estou falando de um terreno, né, normalmente as nossas referências de altura aqui são as curvas de nível. E no nosso terreno aqui, justamente as curvas de nível estão de metro em metro. Né, elas estão exatamente de 1 metro em 1 metro. Então, isso significa o seguinte, que aqui, ó, onde eu tenho o meu aterro, a cada 2 metros que eu ando de base, eu encontro uma curva de nível acima. Ó. Então, observa. A plataforma está na cota 71. Quando eu caminhei 1 metro, aliás, 2 metros na base, né? Estou falando do aterro, então 2 metros na base. Então, na verdade, eu estou encontrando uma curva de nível abaixo, 1 metro de altura abaixo. Ó. Andei 2 metros, encontrei a curva de nível 2 metros abaixo. Andei mais 2 metros, encontrei mais uma outra curva de nível abaixo, porque aqui eu já tenho 4, ó. Quando eu tenho 2, é 1 para 2. 2 para 4. 3 para 6, e assim vai, proporcionalmente. Então, toda vez que eu ando 2 metros na base, eu estou 1 metro abaixo, porque eu estou falando de aterro, né? No caso do corte, é o contrário. Por quê? Porque no caso do corte, na verdade, ao contrário não, só é diferente, né? No caso do corte, a declividade é 2 para 3. Só que eu posso reduzir isso aqui para 1 também. Como é que seria isso? Eu posso dividir aqui por 2, dá 1. Dividir por 2 dá 1,5. Então, vai ser 1 para 1,5. Isso me dá a mesma referência de altura de 1 metro. Então, olha só. Cada vez, no caso do corte, que eu ando 1,5 metro da base, eu encontro 1 metro acima, uma curva 1 metro acima. 1,5 da base, mais uma curva 1 metro acima. E assim eu vou construindo até que eu pare de, vamos dizer assim, até que na hora que eu, ao retificar o meu talude, né, eu não altere mais curvas de nível aqui, né? Quando eu vou jogando essa declividade, eu vou construindo esse plano inclinado, não há mais alteração de curvas de nível acima para cá e abaixo para cá. Então, o que a gente vai fazer? Na hora que a gente consegue fazer essas linhas, né, no caso do aterro, toda vez que a minha linha aqui, ó, do meu talude retificado encontra o terreno natural na mesma altura, eu tenho um pé. E assim vai, ó, cada pontinho desse aqui é um pé. Quando eu junto, né, todos esses pés aqui, eu construo a linha de pé do aterro, tá? E a mesma coisa acontece do outro lado, quando eu estou fazendo corte. Ó. Quando eu estou fazendo corte, toda vez que o meu terreno, né, meu talude, né, minha linha, né, do talude retificado encontra o terreno natural 1 metro acima, eu tenho uma crista, porque eu estou, no caso do corte, é a parte superior, né, a crista. Então, eu tenho a linha de crista quando eu junto todos os pontinhos. Então, o exercício pede para mim a linha dos pés e as linhas
da crista do corte, pé de aterro e crista de corte. Para a gente fazer isso, nós vamos fazer isso, só que nós não vamos fazer isso no desenho bidimensional. Nós vamos fazer isso na modelagem, tá? A ideia é essa, a gente fazer na modelagem. Então, conseguindo fazer, né, chegar, né, à execução do talude com a declividade correta, no final a gente vai fazer, então, uma seção longitudinal, né? E nessa seção deverá aparecer tanto os taludes de corte, quanto de aterro, né, resultantes e o perfil natural do terreno. Então, vamos lá para a gente fazer essa modelagem. Então, a gente vai começar assim. Lá no software AutoCAD, né, porque a gente tem o arquivo aqui pelo AutoCAD, a gente tem as curvas de nível expressas, tá? Elas já estão num layer diferente, tá? Separado, são duas curvas de nível, secundária e curva mestra, tá? E outra coisa que eu já fiz a verificação aqui, eu vou digitar, né? Vou segurar o Ctrl e digitar o 1, é observar que nas elevações as curvas de nível já estão na altura correta, ó. Eu vou começar aqui pelo 0, a 650 vai ser o meu 0, tá? Depois a 651 vai ser 1 metro, 652, 2 metros e assim vai, ó. A próxima 3 metros, a seguinte 4 metros, aí eu vou só fazer a conferência aqui, ó, 5 metros, 6 metros, ó lá, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, 11 metros, opa, acabei diminuindo aqui, vamos lá, 12 metros e 13 metros. Então, o meu terreno aqui está indo, ó, 13 metros, está indo de 0, da curva 0, que é a 650, até a curva 13, que é a 651, 52, 663, perdão, aqui, né? Então, olha só, para a gente fazer essa modelagem, eu já salvei esse arquivo lá no meu desktop, tá? E aí eu vou para o Revit. No Revit, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em modelo novo, vou escolher aqui um modelo de arquitetura, vou dar um OK. E ao abrir, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no comando UN de unidades e vou alterar primeiro a distância para metros, com 2 casas decimais. Comprimento também vou colocar em metros, com 2 casas decimais. E aqui na inclinação eu vou colocar aqui percentual. E esse último item aqui eu vou alterar para essa segunda opção aqui, dando um OK. Feito isso, eu vou também lá na aba elevações, aqui a aba leste, ó. Eu tenho aqui o meu nível 0, né? Que no caso lá do AutoCAD é a minha curva 650, certo? Então, eu posso até colocar aqui, ó, nível, para eu ter essa referência, 650. Só que a implantação do meu terreno, o exercício pediu na cota, vamos lá relembrar qual que é a implantação? A implantação é na cota 656, então é essa daqui, ó. Se essa é a 1, então vai ser, se essa é a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a cota de nível 6. Então, eu volto aqui para o Revit e vou alterar aqui, ó. Vou clicar aqui, vou mudar aqui para 6, ó. E vou colocar isso aqui como nível plataforma. Nível plataforma. Opa. 656, certo? Isso, 656, muito bem. Estou com meus níveis já na altura que eu quero. Vou para a vista, abro aqui as plantas de piso, vou para a vista terreno, 2 cliques nela, estou lá. Aí eu venho aqui em inserir, importar CAD, e aí eu deixei o meu terreno lá no meu desktop, terreno curvas, já deixei ele prontinho lá. O que eu vou alterar aqui? Unidade de importação tem que estar em metros, e o posicionamento alto, centro para centro. Fiz essas 2 alterações, posso dar um abrir. Meu terreno veio para cá, né? Se eu abrir uma vista 3D, eu vou ver que está tudo no bidimensional ainda, né? Eu não modelei, apesar das curvas de nível estar em elevação, igual na vista leste eu também consigo ver isso, ó. As curvas de nível já estão em elevação.
Isso significa que eu consigo modelar aqui de forma automática. Então, eu venho aqui no terreno, vista terreno, vou escolher aqui a aba massa e terreno, superfície topográfica, vou usar o criar da importação, selecionar a instância da importação, ao me aproximar, seleciono, vou colocar marcar nenhum e vou escolher só os layers das curvas, né? Então, escolhi os layers das curvas aqui, vou dar um OK. Modelado, eu posso dar um finalizar. No 3D, também visualizo o meu terreno. Para ficar melhor, eu posso colocar aqui uma realista ou sombreada, né? Para eu enxergar aqui, ó. Então, sombreada. Então, agora, olha lá, eu tenho meu terreno modelado. Agora, eu preciso começar a fazer as alterações que eu quero, ó. Se eu simplesmente vier aqui, eu vou vir aqui na vista terreno e vou colocar a estrutura de arame para eu enxergar o desenho da plataforma. Se eu fizer simplesmente isso aqui, ó, vim aqui, ó, massa e terreno, plataforma de construção, pegar a ferramenta retângulo, desenhar aqui um retângulo na plataforma e colocar ela na curva que eu quero, ó, que é no nível plataforma 656, né, coloquei aqui, e der um finalizar. Quando eu vou aqui no 3D, o que eu observo? Olha, o que aconteceu com o meu terreno, ó. Implantei a plataforma. Aí a gente vê exatamente aquilo que a gente conversou lá, ó, de forma teórica e sem a visualização da modelagem, ó. Na hora que eu implanto a plataforma, como ela está numa curva de nível aqui, né, de altura 656, parte do meu terreno vai acontecer o aterro e parte do meu terreno eu vou ter então o corte. Só que o exercício, né, ele não está querendo que a gente estabilize o nosso terreno a partir de um corte reto aqui, né? Ele não quer fazer aqui um muro de arrimo, né? Nem aqui. Ele não quer fazer um muro de arrimo. O que ele quer fazer? Ele quer suavizar vamos dizer assim, essa forma do corte e do aterro para que eu tenha aqui uma estabilização desse terreno via taludes, né? Então, algumas coisas você já consegue ler, ó. Por exemplo, a gente já consegue ver aqui o ponto de passagem e a linha de passagem. Por quê? Porque o ponto em que a plataforma encontra o terreno natural na mesma altura é chamado ponto de passagem. Então, onde que a gente tem o ponto de passagem? Aqui, ó, certo? E essa linha aqui, ó, como essa curva está exatamente na altura da plataforma, né? A plataforma está na mesma altura, é a linha de passagem, tá? Feito isso, agora a gente precisa começar a fazer o que o exercício pediu aqui, que é produzir, né? Então, conseguir chegar nas linhas de crista e nas linhas de pé, porém, trabalhando a declividade correta, tá? Então, para a gente trabalhar essa declividade aqui, nós vamos fazer aqui no Revit alguns procedimentos, tá? O primeiro dele é o seguinte. Deixa eu passar um corte aqui primeiro para você visualizar, ó. Vou no terreno e vou pegar a ferramenta corte aqui do lado da casinha e vou passar um corte longitudinal aqui, porque no final nós vamos ter que ter esse corte, tá? Como eu estou falando de um terreno, de uma topografia, né? Então eu vou tirar aqui, ó, selecionei a linha do corte e vou puxar essa ferramenta aqui bem próximo, porque eu quero que ele só visualize o corte, ó. Então vou lá, onde que eu vou no corte? Eu vou abrir aqui, ó, maisinho, 2 cliques, abrir o corte. Abrir o corte, está muito pequenininha a minha visão, ó. Então eu vou aumentar a minha visão, certo? Posso fechar essa ferramenta aí, né? E aí o que eu vejo aqui, ó? Eu vejo exatamente o meu corte lá, ó. A plataforma implantada, o meu terreno, né? Exatamente o que aconteceu, corte e aterro. Porém, agora o que a gente vai fazer? Para a gente fazer a modelagem do terreno com talude, né? Porque esse aqui a gente não quer assim, a gente quer com os taludes. Para a gente fazer a modelagem, eu vou fazer uma duplicação do terreno. Para eu fazer a modelagem só na parte duplicada. Para que eu quero fazer isso na parte duplicada? Porque quando eu duplico o terreno aqui no Revit 2023, usando a ferramenta região com eixos, eu consigo fazer o cálculo de volume de corte a aterro, tá? Que vai acontecer com a implantação da plataforma mais os taludes. Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar a plataforma, tá? Eu vou deletar ela. Selecionei e deletei. Um delete do teclado. Para quê? Porque agora eu quero fazer a duplicação do terreno. Só que antes de eu fazer a duplicação do terreno, eu vou tomar um procedimento aqui. Qual que vai ser? Vai ser o seguinte, eu vou selecionar o terreno
E aqui, ó, nas propriedades, mais para baixo, aqui, ó, onde fala assim, fase criada, eu vou alterar aqui de construção nova para existente, e vou dar um aplicar. Você vai ver que na hora que eu clicar fora, essa alteração que eu fiz torna o terreno cinza, ó, observa, ele ficou cinzentado, tá? Não tem problema, isso vai me ajudar a visualizar, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o terreno, vou vir aqui, ó, em massa e terreno e vou aplicar a ferramenta região com eixos. Na hora que eu clico na ferramenta região com eixos, ele pergunta se eu quero criar uma nova superfície igual à existente ou se eu quero criar uma nova topografia com base somente nos pontos do perímetro. Como eu vou transformar esse terreno, inclusive fazendo os taludes, eu vou querer que ele crie uma nova só com os pontos do perímetro, porque o restante eu vou fazer. Então, eu vou clicar aqui. Ao clicar, você vai ver que ele vai ter gerado um outro terreno. Deixa só ele processar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se ele criou. Parece que ele não criou. Deixa eu só fazer uma visualização aqui. Cores consistente. Ó, criar com base somente nos pontos do perímetro. Dei um OK. Vamos ver se ele criou. Parece que ele não está criando. Vamos fazer de novo. Não está querendo criar, né? Deixa ele numa vista sombreada. Tá dando algum problema. Deixa eu fazer novamente. Dar um ESC. Vou dar um ESC total, tá? E aí vou fazer o seguinte, vou tentar fazer pela vista de terreno. Pode ser que esteja dando algum problema, ó. O que eu vou fazer? Eu vou massa e terreno, vou escolher região com eixos, e aí vou falar, eu fiz o procedimento errado, selecionei antes, né? Então, peguei a região com eixos, aí eu vou vir agora aqui, ó, criar uma superfície topográfica somente com as bases nos pontos perímetros. Aí agora sim eu vou vir aqui, ó, selecionar. Ao selecionar, aí ele já criou, ó. Aí agora eu posso finalizar, tá? Então agora eu tenho dois terrenos, ó. Um que é o existente e outro que é o que eu criei, tá? Qual que é a dificuldade agora? A dificuldade é a seguinte, eu quero selecionar o terreno existente e deixar ele não presente aqui na vista terreno. Por quê? Porque eu vou alterar o outro que eu criei. E aí o terreno existente vai me atrapalhar, tá? Então a dificuldade agora aqui vai ser a seleção desse objeto. Ó. Eu vou no 3D para ver se a gente consegue fazer, ó. Na hora que eu clico aqui, eu selecionei algum terreno, mas só que quando eu observar aqui, ó, eu estou selecionando a construção nova, eu não quero a construção nova, então eu vou clicar fora de novo e vou insistir aqui, ó, com o Tab, ó, vou clicar no Tab, vou clicar novamente, ó, parece que agora ele pegou o existente, ó, pegou, tá vendo? Eu cliquei no Tab, eu aproximei o meu teclado, eu vou até fazer de novo para você observar, ó, aproximei o meu cursor, cliquei o Tab. Ao clicar o Tab, ó, ele trocou, foi para construção nova, não quero. Então, vou dar um ESC, vou aproximar o meu cursor, antes de eu clicar, eu clico no Tab. E aí, ó, eu consegui pegar, ao clicar, eu consegui pegar o outro, né, que seria o existente. O que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, eu quero estar selecionado o existente, só que eu não vou apagar ele no 3D por enquanto. Eu vou vir aqui na vista terreno, o existente está selecionado, certo? E vou vir aqui na lâmpada e vou ocultar elementos. Pronto, agora o meu terreno existente, ele está aqui, ele está no corte, ele está na vista leste, ele está nas outras vistas, mas na vista terreno ele não está. Eu não estou visualizando ele. Isso vai me ajudar a fazer a transformação que eu preciso. O único terreno que está aqui na vista terreno, ó, quando eu clicar, é o terreno construção nova, que é o novo que eu fiz, tá? E se você observar, as curvas de nível que ele criou, ó, é baseado só nos pontos do perímetro. Como é que eu sei? Se eu clicar aqui e usar o editar superfície, eu vou ver que os únicos pontos que ele criou são os pontos do perímetro, somente, tá? Então, tendo feito isso, eu posso finalizar, porque eu não vou mexer ainda. Primeiro eu preciso fazer uma base para poder fazer a alteração, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Tem o terreno que é a cópia, aqui, tá? E se eu usar aqui estrutura de arame, eu vou ter o AutoCAD lá embaixo. Mesmo assim, ainda tá bem confuso, ó. Tendo o terreno que eu fiz, mais o AutoCAD, eles não estão com as curvas de nível batendo, tá muito difícil de visualizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte.
eu vou selecionar o meu terreno, que eu acabei de modelar, a cópia, e vou, para esse terreno que é a cópia, eu vou usar só um HH. Opa, desselecionei. O que é o HH? HH, digitei 2 vezes. O HH, ele ocultou temporariamente. Se eu digitar o HR, ó, HR, ele volta, muito fácil. Então, eu vou de novo, ó, selecionar o terreno e digitar HH. O HH, ó, ele ocultou o temporário, então ele não está aparecendo. Ele está aqui, só que ele não está aparecendo. Por que eu fiz isso? Porque antes de eu fazer aqui a minha modificação, eu quero construir uma base. Que base que eu quero construir? Eu vou tentar construir a base dessas linhas aqui, ó, no 2D, das linhas do talude, para elas me ajudarem depois a fazer a transformação do terreno, tá? Então, para isso, eu vou ter que ter em mente aqui, ó, as minhas declividades, ó. Então, aterro é 1:2 e corte, se eu reduzir aqui para 1, é 1:1,5. Então, vamos lá, fazer isso daí. Ocultei o terreno, aí agora eu vou começar a fazer. A gente sabe que essa curva de nível aqui é a curva de nível da implantação da plataforma. Então, dessa curva de nível para cá, a gente tem corte. E dessa curva de nível para cá, a gente tem aterro. Então, daqui para cá, eu vou trabalhar com a declividade de corte, aliás, de aterro, né? Peraí, deixa eu ver se eu me confundi. Aqui eu vou cortar, porque está mais alto, certo? Então, eu vou trabalhar com 1:1,5. E do outro lado aqui, ó, daqui para cá, eu vou aterrar. No aterro, eu vou trabalhar com 1:2, certo? Então, vamos lá fazer isso aí. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar linhas no plano bidimensional que vão me ajudar depois a fazer a transformação do terreno. Então, eu faço assim, eu venho aqui na aba anotar, no caso, anotar, linha de detalhe, pego a ferramenta linha de detalhe, e aí eu vou trabalhar com a ferramenta selecionar, tá? No deslocamento, eu vou trabalhar aqui com o deslocamento de 1,5, que é a medida da base, né? Porque eu vou fazer aqui do lado do corte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Digitei 1,5 e vou fazer uma linha para os lados aqui, ó. Só que o que eu tenho que entender? Tem que entender o seguinte, eu vou pegar a ferramenta modificar e aí vou ajeitar essa linha. Essa linha tem 1,5 de distância de base. Se ela tem 1,5 de distância de base do lado do corte, e eu implantei a plataforma nessa altura, significa que essa linha começa aqui, ó. Então, essa linha, ela tem 1,5 de base, mas ela já está 1 metro mais alta. Então, ela encontra essa curva aqui, ó. A mesma coisa acontece com essa daqui, ó. Encontra essa curva, certo? Agora, eu vou fazer de novo, ó, linha de detalhe. De novo lá, selecionar linha, deslocamento de 1,5. Vou deslocar mais 1,5 para o lado, ó. Mais 1,5. O que aconteceu com essa outra curva? Ela já encontra a outra curva lá em cima, ó, né? Essa linha aqui do talude, né, retificada, encontra outra curva lá em cima, ó. Aí eu vou seguindo esse passo a passo, ó. Anotar, linha de detalhe, pego a ferramenta selecionar linha, coloco um deslocamento de 1,5 e aí eu desloco aqui 1,5 para cada lado, ó. Fiz o deslocamento, pego a ferramenta modificar e agora eu vou para uma outra curva acima, ó. Opa, aqui, ó. Então, observa lá, ó. Essa curva é a mesma curva do lado de cá, ó. Aí você presta atenção aqui para ficar, né, o mais preciso possível, apesar de que não é o que mais nos preocupa aqui, tá? Então, vamos lá. De novo, anotar, linha de detalhe, selecionar linha, você vai colocar lá de novo, 1,5, e assim você vai, ó. Então, que hora que você vai parar? A hora que você não modificar mais curvas de nível. Agora está na verde, ó. Ela vai aqui, e ela vai aqui, ó. Observa que aqui em cima não vai ter mais curva para lá, ó. Porque a próxima curva já está só aqui, ó. Então, você vai fazer o próximo, ó, linha de detalhe, selecionar linha, só até aqui, ó, desse lado e desse lado, ó. Porque quando você arrumar aqui, ó, ele vai pegar aqui, essa curva aqui, e aqui, ó, ele vai pegar essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, certo? Vamos para a próxima. Vou pegar lá. Linha de detalhe, selecionar linha, 1,5, 1,5, faço lá esse aqui e esse aqui. Fiz isso, aí agora eu vou colocar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó.
Possivelmente aqui vai ser a última desse lado, ó, linha de detalhe, selecionar linha 1,5. Coloco aqui, mais uma, só modificar aqui, ó. Então, observa lá, ó, você fez aqui, ó, a última desse lado, certo? Conseguiu fazer desse lado, agora você vai fazer desse outro lado. Só que esse outro lado é aterro, né? Se ele é aterro, aí eu não uso a mesma declividade, porque no aterro me falaram que é 1:2. Então, no aterro, a cada 2 metros você encontra uma curva de nível que já está abaixo. Lembrando que a curva que é a curva de passagem, né? A linha de passagem, ela é a própria plataforma, né? Então, por isso que aqui começa aqui e o próximo, quando a gente for fazer o próximo de cá, começa nessa verde. Então, vamos lá. Anotar linha de detalhe, só que agora você vai fazer o selecionar linha com 2 metros de deslocamento, porque você está trabalhando no corte, ó. Então, vamos começar aqui com a primeira, ó. Fiz a primeira, vou no modificar. Aí, eu já sei que essa linha aqui, ó, tem que começar na verde, porque essa é a de passagem, então eu não posso usá-la na verde, certo? Fiz isso, aí agora eu vou para a próxima, ó. Linha anotar, linha de detalhe, selecionar linha, mais 2 metros, ó. Vamos lá. Para cá e para cá. Eu vou fazendo aos poucos para eu não me confundir, ó. Já usei a verde, então agora eu estou mais 1 metro abaixo, ó. Vou aproximar aqui e essa daqui vai ser essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Vamos lá de novo, ó. Linha de detalhe, selecionar linha, 2 metros. Vou para lá, vou para cá e vou para cá. Essa daqui vai começar onde? Já usei essa daqui, então vai começar aqui. Olha só, caiu certinho. Então, eu posso deletar essa daqui. Ela vai começar aqui. E essa, na verdade, vai começar aqui, ó, que é uma abaixo. Opa. Abaixo. Isso. Vamos lá de novo, ó. Anotar, linha de detalhe, selecionar linha. Coloco lá 2 metros. Opa, 1 não, 2, isso. Aí, a próxima aqui, ó, pelo jeito ela vai parar aqui, ó, porque não vai dar mais uma aqui, ó, lá onde ela daria, ó. O canto ficaria depois, então é só aqui mesmo. E aqui também não vai dar, não. Então, é só aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Ok? Agora, continuo alterando aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, anotar, linha de detalhe, selecionar linha, 2 metros. Mais uma. Eu já vou fazer a próxima, porque eu já vi que tem aqui, ó. Eu já faço de uma vez. Então, eu faço essa aqui. E essa daqui é nessa última aqui, ó. Olha lá. Opa, botei o já. Aqui ficou um pouquinho fora. Vou ajeitar. Aqui tá ok. Então, olha só. Fiz aqui, né, as minhas linhas que vão me ajudar a construir os taludes. Então, agora aqui no plano dimensional, né, para que eu fiz essas linhas? Eu desenhei bidimensional, tá no plano bidimensional. Só que agora a gente vai modelar isso daqui para ficar em 3D, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai trazer o terreno que eu fiz a cópia de volta, que é com HR. HR voltou, o terreno voltou. O terreno está aqui, só que você não está vendo por causa do estilo visual, ó, tá? Mas você vai manter ele aqui em estrutura de arame, porque agora a gente vai colocar os pontos para que fique nas alturas corretas. Então, como é que você vai começar? Você vai começar o seguinte. Você vai vir aqui na aba massa e terreno. Você vai selecionar o seu terreno. Cuidado, porque você não vai criar um novo terreno. Você vai selecionar o que você tem e você vai usar o editar superfície. Editar superfície. Entrei no editar superfície. Você vai trabalhar com a ferramenta colocar ponto. Então, você clica nessa ferramenta colocar ponto. Clicou na ferramenta colocar ponto, nós vamos começar aqui arrumando a curva 0 com o talude retificado. Então, já está 0 aqui em elevação. Se já está 0, eu vim aqui e colocar alguns pontinhos na altura de 0. Alterei aqui para 1 na elevação, aí agora eu vou colocar alguns pontinhos na curva que tem 1 metro de altura, e na parte do talude retificado também, ó. Então, eu vou colocar vários pontinhos aqui na curva e no talude retificado. 2, próximo, 2. Quem é 2? 2 é essa curva aqui, ó. E essa parte aqui do talude retificado. Então, o que você vai ter que tomar cuidado aqui? Para você não se confundir. Observa que a parte onde o talude foi retificado, você não desenha mais a curva.
Por exemplo, aqui ou aqui, porque aqui já é talude. Então, na parte do talude é reto, mas na parte de terreno natural que ficou por fora, continua o terreno natural. Então, vamos aqui, 3. 3 agora é essa parte aqui, ó. Vamos colocar alguns pontos aqui na curva 3. Próximo, 4. Próximo aqui, ó, até encontrar a retificação aqui do talude. Vamos lá retificar o nosso talude. Lá é a parte do terreno natural. 5. Coloco lá os pontinhos na curva número 5 e no talude retificado com 5 de altura, ó. 5 de altura, 5 de altura. Vamos lá. Coloquei. Agora, e o 6? O 6 é justamente a plataforma. Então, eu vou começar colocando lá na parte que continuou o terreno natural. Cheguei no ponto de passagem. Aqui é o pontinho de passagem, ó. Agora, aqui, esse não tem problema ficar aqui não. Mas se você se incomodar, você pega o modificar, seleciona o pontinho e delete, tá? Vou voltar lá, ó. Colocar ponto, 6 de altura. Então, eu continuo colocando ponto. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar pontos em toda a plataforma. Toda a plataforma, ó. Toda a plataforma, o desenho dela aqui retangular, toda ela, é com 6 de altura. Observe que o terreno vai se transformando no entorno, ó. Ele vai empurrando as curvas de nível para lá. Por quê? Porque aqui ficou tudo 6 metros, ó. Tudo 6 metros. Aqui é tudo 6 metros de altura. Pronto, fiz a plataforma, agora eu vou para 7. A 7 agora é aterro, né? Então, vamos lá. Aliás, aterro não, agora é corte, né? Aterro eu tava fazendo até agora. Então, vamos lá, colocar aqui 7, ó. 7, 7, 7 de altura. 7, 7, 7 de altura. 7, 7, eu esqueci de colocar umas de valor 6 aqui nessa curva de nível, ó. Essa aqui, ó. Essa é a curva número 6, vou colocar alguns. Já fiz o 7, agora eu vou pro 8. O 8 é essa daqui, ó. O 8, a curva número 8, ó. Curva número 8, não. Curva de valor de nível 8, né? De altura 8. Vamos colocar aqui. Colocar aqui. 9. Pessoal, quanto mais você coloca pontos, né? A quantidade de pontos vai tornar, como se eu dissesse assim, essa linha fazendo um vinco, sabe? Ela fica mais marcada, vamos usar esse termo assim. Ela fica mais marcada quanto mais pontos você tiver, tá? A gente pode depois mostrar isso. Então, olha lá, vamos lá até aqui. Eu estou na 10, agora eu estou na 11. A 11 já é essa daqui, ó. Ela vem até aqui, depois ela retifica aqui, ó. Parece que eu cliquei alguma coisa aí sem querer. Bom, mas não tá me atrapalhando. Vamos lá. 11. Depois aqui a 12. A 12 é essa daqui, ó, né? Que eu fiz a retificação. A 12. E a 13, a última. Que é essa daqui, ó. Isso. Muito bem. Olha só, então eu coloquei todos os pontos que eu projetei, né? Finalizei a colocação de pontos, aí eu posso fechar, né? Concluir. Concluir, vamos lá no 3D para a gente ver o que aconteceu. O que está acontecendo aqui no 3D? No 3D, você está vendo os dois terrenos, ó. O que você alterou e o existente. Então, se você quiser aqui, você pode tentar pegar esse terreno existente, ó. Esse aqui não é o existente, porque ele é a construção nova, ó. Vamos tentar pegar, ó. Eu vou dar ESC. Vou aproximar o meu mouse e vou clicar em Tab. Vamos ver se eu consigo pegar. Acho que agora eu peguei o existente, olha lá, ó. Aqui no 3D, você também não vai precisar ficar vendo o existente. Então, você pode vir aqui no ocultar elementos. E aí, você fica agora, então, olhando o terreno transformado. Se você quiser também ocultar o AutoCAD, o que é ocultar o AutoCAD? Seleciona esse elemento azul aqui, ó, que é o AutoCAD, e também oculta. Pronto, aí agora você consegue visualizar no 3D melhor, ó. Olha lá a transformação que você fez, ó. Você construiu a plataforma, aí o que eu estava comentando sobre a ideia do vinco, né, da mais marcado. Quanto mais pontos tem aqui, ó, mais marcado fica a plataforma ou qualquer elemento, né? Apesar de que você também pode voltar aqui para a vista terreno agora
e construir de novo aquela plataforma, ó, só que agora nesse terreno. Ó. Então, vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó, massa terreno, plataforma, e aí eu pego a ferramenta de retângulo, construo um retângulo aqui, ó. Lembrando que eu tenho que colocar ele no nível, né? Vamos voltar aqui no nível o quê? No nível plataforma, né? Coloquei, dou um finalizar, vou pro 3D. Aí eu vou enxergar agora lá a plataforma, lá, ó. Ela deixa ele bem mais marcado, ó, tá? Então, o que a gente fez, pessoal? A gente fez exatamente o que o exercício pediu, ó. Construímos os taludes na declividade que a gente quer, né? E, de certa forma, construímos as linhas de crista e de pé. Só que na modelagem, se eu vim aqui, ó, por exemplo, numa vista realista, não fica tão marcado a linha de crista, né? Mas o que seria a linha de crista? Eu pegar desse ponto e juntar com todos esses aqui, ó, que são, no caso aqui do corte, que são as cristas, né? Então, eu construí o que aqui? A linha de crista. E do aterro seria a linha de pé, né? Então, se eu pegar do ponto que ele começou aqui, do ponto de passagem, e ir juntando, ó, todos os pontinhos, ó, de pés, eu tenho a linha de pé do talude de aterro, tá? É porque na modelagem ela não fica tão expressiva, igual a gente fazer um desenho bidimensional, né? Aqui, ó, isso aqui, né, na verdade, ele é uma coisa abstrata, né? É a junção, né? Não é uma coisa que fica tão aparente assim na hora que você realmente constrói, né? Então, observa, fizemos isso, o que está faltando fazer? Vamos ver o corte? No corte, o que a gente tem? No corte, a gente tem exatamente também, vou selecionar o CAD aqui, vou ocultar, e aí a gente fica com o desenho mais limpo. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a plataforma desenhada, né, modelada, no nível que foi pedido, 656. A gente tem uma seção longitudinal que mostra, né, o que aconteceu com o terreno foi cortado. E como aqui no corte eu mantive, ó, deixa eu colocar numa vista sombreada para você entender. Na vista sombreada, a gente tem o terreno que eu copiei e fiz a alteração do talude, e tenho o terreno existente, né? Aquele que está lá como existente, ó. Como eu mantive os dois aqui, ó, quando eu coloco, por exemplo, numa linha oculta, eu tenho exatamente o que o exercício pediu, ó, um perfil mostrando os taludes de corte e aterro, e também tenho aqui, ó, com uma linha tracejada, a demonstração do terreno natural, né? Então, esse aqui é o terreno natural. Então, eu cumpro aqui, né, no meu exercício, o último pedido aqui do enunciado, ó, que é esse aqui, ó. Criar uma seção longitudinal. Na seção deverá aparecer os taludes de corte e aterro resultantes e o perfil natural do terreno. Então, outra coisa que eu queria te mostrar é o seguinte, a última coisa, tá? Nessa situação aqui, né, quando você tem os dois, né, o existente e o transformado, se eu selecionar o terreno aqui que eu fiz a transformação, que eu fiz aquela cópia, né, com a ferramenta de... esqueci o nome da ferramenta, região com eixos, né? Eu fiz a cópia com essa região com eixos e depois transformei. Nessa situação, aqui, ó, nas propriedades, vai aparecer para você o quantitativo, né, de volume de terra que foi feito movimentação. Então, ele vai te mostrar assim, ó, quanto que foi cortado, né, qual que é o volume dessa terra aqui cortada e qual que é o volume que foi aterrada. O preencher é aterro. E ele te dá também a diferença, ou seja, o corte foi maior que o aterro. E qual que é essa diferença entre do corte para o aterro? É esse valor. Então, feita a modelagem, a gente consegue fazer isso aqui e ter essa resposta de forma bastante automática e com uma precisão boa, né? Então, pessoal, finalizamos aí a nossa modelagem de terreno a partir de taludes com a declividade correta. Grande abraço!